Como visto no último vídeo, quanto mais diverso o ambiente democrático, mais saudável a democracia. Mas como anda a saúde da democracia no Brasil? Assim como na biologia, para a gente descobrir se a democracia está saudável, a gente tem que analisar a diversidade de atores nela envolvidos, como a gente já viu anteriormente. Aqui no Brasil, por exemplo, a maioria da população é de mulher. Segundo o IBGE, são 51,8% da população, enquanto os homens são 48,2%. Será que isso reflete na representação no parlamento? A gente pode ver aí que não. Se a gente pegar o número de deputados federais eleitos na última eleição agora de 2018, a gente vai ver que 436 são homens e 77 são mulheres. Bem ao contrário daquela estatística que teoricamente ele precisava de representar do IBGE. Uma outra medida que a gente pode usar são as etnias. No Brasil, a maioria da população é negra, mas o nosso parlamento não é assim que funciona. Você pode ver que a população branca tem uma representação muito maior do que a maioria da população que é negra. Outros dois critérios que a gente pode analisar é o critério de renda e de idade. A gente pode ver que a gente está falando, então, no geral, de um congresso com a grande maioria dos seus representantes homens, brancos, mais velhos e ricos, enquanto a maioria da população brasileira é de mulher, negros e pobres. Então a gente pode ver aí que existe uma distorção muito grande do nosso sistema representativo. A democracia, quando ela nasceu na Grécia, ela era chamada de democracia participativa, porque não tinha representante. A própria pessoa, se fosse considerada um cidadão grego, ela agia por si mesma sem nenhum tipo de representação, a democracia direta. A nossa democracia atual, quando a gente fala a palavra democracia, normalmente a gente atrela ao voto e aqueles representantes que a gente põe lá no sistema eleitoral. Só que está muito claro que se a gente for levar o conceito de democracia simplesmente representativo, isso não vai ser suficiente para nossas demandas sociais, pelo simples fato que nós não somos representados no Congresso. E por que isso acontece? Qual que é o nosso grande problema dessa crise de representatividade? Bom, eu entendo que o sistema eleitoral, apesar de algumas mudanças recentes, ele ainda é muito ruim. Ele é uma peneira que, na minha visão, ele peneira. Quanto maior o nível de poder, você precisa de atrelar mais e dar mais as suas mãos para o setor financeiro para você conseguir ser eleito. Então, quanto maior o grau de poder, o jeito mais fácil de você acessá-lo é largando mão da independência do seu futuro mandato para ficar a serviço do setor econômico ali que vai dominar os donos de capitais ali daquela esfera de poder. Então, o nosso sistema eleitoral tem que melhorar muito no quesito de transparência, de financiamento, de acesso, para que a gente consiga contrapor um pouquinho essa desigualdade que nós temos hoje também nessa batalha eleitoral. Outro problema também que eu vejo é a falta de entendimento da maioria da população de como que funciona a eleição proporcional. Então muitas vezes o fato da gente votar em um e ajudar a eleger outro dá uma descredibilidade do sistema perante o cidadão, que não entende por que isso acontece. A gente já abordou esse tema no último vídeo e a gente viu que grande parte desse problema é o monopólio partidário. Então, como para você participar da política, para você se candidatar, você precisa necessariamente de um partido político, existe quase que um mercado negro de partidos de aluguéis. Partido que vende essa legenda para abrigar qualquer tipo de candidatura sem nenhuma ideologia, só apenas por dinheiro. Então o monopólio da ação institucional política por parte dos partidos cria também uma crise de representatividade no momento que os partidos estão em crise com o cidadão por causa da sua pouca democracia interna, na maioria dos partidos, e por causa desse monopólio da ação partidária que cria aí esses mercados ilegais de partido. Para você ter uma ideia dessa distorção, dos 513 deputados federais eleitos, apenas 27 contaram com seu próprio voto para se eleger. E olha que isso não é demérito nenhum. Isso faz parte do sistema que a gente já explicou anteriormente de funcionamento interno da Câmara. O problema é que nem todo mundo tem acesso a essas informações. Então essa crise de representatividade misturada com a falta de conhecimento a respeito desses mecanismos faz com que o cidadão se afaste do mundo político institucional pelo menos. E esse é que é o nosso grande problema. É porque a democracia de alta energia tem o principal ator, o cidadão. É ele que manda. E se ele não percebeu isso ainda, a gente está com um grave problema na nossa democracia. Nossa, mas num cenário desse de crise de representatividade, o que será que a gente pode fazer? Bem, tem um tripé que eu acredito que pode nos ajudar muito. Diversificar, descentralizar e participar. Diversificar os atores, como a gente já viu anteriormente, ou seja, chamar para o debate público o máximo de pessoas envolvidas em qualquer tipo de questão.
A segunda etapa é descentralizar as tomadas de decisões, mas de maneira institucional, com técnica, com informação de qualidade e com transparência. E o principal dessas três, na minha opinião, que é a participação. A participação, ao mesmo tempo que é a parte mais difícil, ela é a parte mais importante. É o despertar. Participar do jogo político é consequência de uma emancipação intelectual de cada um e de cada uma de nós. A gente tem que entender o que é realmente a democracia. A democracia não é votar em vereador, em deputado, em governador, em presidente e esperar com que os direitos venham até nós. Nunca foi isso. A democracia pressupõe participação. É uma ilusão a gente achar que vai chegar alguém com boa vontade, alguma liderança, seja ela de qualquer partido, que vai sair distribuindo direitos porque ela quer e porque ela gosta da gente e vai com a nossa cara. Isso não existe. Todos os direitos conquistados na nossa história foi com muita luta. Foi porque o mundo, que na verdade é uma panela de pressão de interesses políticos, como a gente gosta de repetir aqui no canal, essa panela de pressão está o tempo todo conjugando as forças. Se você estiver abrindo mão de exercer essa sua cidadania, de exercer a democracia plenamente, de correr atrás dos seus direitos, você vai começar a achar inútil a democracia e vai querer abrir mão da democracia. Vai achar inútil os seus direitos e vai achar que é comum perder os seus direitos. E não é isso, é justamente pelo contrário. A gente só vai entender a necessidade, como que a gente conquista direito, se a gente entender como que funciona a democracia. E para ela funcionar redondinha, esse é o elemento principal, a participação. Compreender a democracia como participação faz parte do chamado maioridade política. É quando a pessoa entende que ninguém vai resolver os problemas para ela. É como na nossa vida pessoal. A gente vira adulto quando a gente começa a ter que resolver os nossos próprios problemas e vê que se a gente não resolver, não vai ter outra pessoa para resolver. Por mais doloroso que seja esse processo, a gente pode ter certeza que o mundo é assim e não tem muito outro jeito. É a gente que tem que correr atrás da nossa liberdade o tempo todo, porque o tempo todo ela está ameaçada. E a democracia nada mais é do que a expressão institucional da nossa liberdade. Por isso que a gente precisa de defendê-la com unhas e dentes. Do ponto de vista das instituições do país, o exercício pleno da democracia pelo cidadão só tem a fortalecer essas estruturas. Do ponto de vista que aumenta a legitimidade dela, porque quando o cidadão começa ele mesmo se sentir parte daquele processo, se sentir parte daquela estrutura de poder, ele dá legitimidade a essa estrutura. Mas para isso ele precisa de ter poder real, de alterar aquilo que ele acha que precisa de alterar, de expressar suas ideias, de expressar os seus pensamentos. Então o cidadão também precisa de ter o conhecimento de quais são as esferas de participação. Os conselhos municipais, os conselhos estaduais, as associações, as ONGs, observatórios de políticas públicas. Então todo esse tipo de controle, de ativismo, principalmente o ativismo virtual, é muito importante para que as próprias políticas públicas sejam eficientes, porque ela basicamente vai ser feita e executada pelas próprias pessoas que dela vão usufruir. Quando a gente toma consciência de que a democracia só existe se houver participação, a gente alcança a maioridade política e a gente chega no nível de proatividade. Quando o indivíduo toma consciência dessa cidadania e tem esse elemento de proatividade, nesse momento está constituído direitinho o cidadão. Esse é o típico cidadão, a pessoa que tem consciência da democracia, que exerce todos os seus direitos, luta pelos seus direitos e mais do que isso, ele se associa com outras pessoas para mudar aquela realidade que hoje existe. Nenhuma realidade está aí para ser do jeito que é. Toda realidade que existe está aí para ser transformada, como já dizia Paulo Freire. Então, nos associar e buscar por direitos também é um exercício pleno da nossa cidadania e dos nossos direitos. Bom, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Você que já se inscreveu, muito obrigado. Você que está aí assistindo e ainda não se inscreveu, dê essa força pra gente, deixe seu comentário, a sua sugestão. Vamos ajudar a gente a construir esse canal. O último vídeo, esse e o próximo, estarão numa lista de reprodução aqui no canal, porque todos eles estão baseados na palestra que eu dou para o terceiro setor. Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado e mande suas sugestões.